Pastor, é pecado fazer tatuagem? A resposta é muito simples: não. Não é pecado fazer tatuagem. Ah, mas eu acho, eu penso, eu acredito, na minha opinião. Pois bem, querido, nossa opinião a respeito de qualquer assunto bíblico não vale de nada. Nós somos cristãos e devemos seguir somente a Escritura. O que a Escritura diz que é certo, pra gente é certo. O que a Escritura diz que é errado, pra gente é errado e ponto final. Você está preparado? Você está disposto a seguir somente as Escrituras? Ah, pastor, então o que diz a Bíblia a respeito de tatuagem? Olha, a Bíblia não fala nada. Não existe nenhum único versículo na Bíblia que menciona a tatuagem. Ah, pastor, mas Levítico, capítulo 19, versículo 28, fala que nós não devemos fazer tatuagem. Não, querido, não é verdade. Essa é uma interpretação equivocada a respeito de um texto que foi tirado de um contexto completamente diferente. Esse texto de Levítico, capítulo 19, versículo 28, foi uma instrução que Deus deu para Moisés passar para o povo de Israel a respeito de uma atividade pagã que era realizada pelos povos daquela região. Eles faziam marcas nos seus corpos, cortes, tá? Com objetos pontiagudos. Eles iam lá e faziam cisões nos seus corpos. Tanto é que no original a palavra marcar o corpo, né? Não fareis marca no vosso corpo. Essa marca é um corte, tá? É uma cisão. Por que eles faziam isso? Eles faziam isso como uma forma de honrar os mortos. Cada cicatriz que eles obtinham através daquela prática, que era um ritual religioso, era uma forma de trazer a memória dos mortos, tá? Então, é uma questão religiosa, ritualística e pagã. E isso é abominável aos olhos de Deus. Você fazer qualquer tipo de marca em honra a outro Deus, ou alguma divindade pagã, alguma entidade espiritual, tá certo? Então, talvez dê pra gente aplicar ao nosso contexto, fazer uma tatuagem de uma outra divindade, talvez, uma tatuagem de uma entidade maligna, uma entidade espiritual, um demônio, ou qualquer outro tipo de divindade. Nesse sentido, fazer qualquer tipo de marca no seu corpo que honre, ou adore, ou cultue qualquer outra entidade que não seja o Deus vivo, é pecado. E isso se aplica, então, em qualquer situação. Mas fazer uma tatuagem, escrever o nome de um parente, fazer um desenho de um coração, uma estrela, ou seja, qual for o desenho, desde que não seja para ferir os princípios bíblicos, não é? Uma pessoa que faz um desenho que apele à sexualidade, que faça apologia a alguma prática que seja contrária aos princípios morais da Escritura ou os mandamentos de Deus, aí sim seria pecado. Mas você escrever uma frase até bíblica às vezes, o nome de um parente, o nome da esposa, o nome do marido, embora eu não recomende, tá certo? Não é pecado. É o que a Escritura diz a respeito desse assunto. É muito simples. Se você defende que tatuagem é pecado, usando Levítico, capítulo 19, versículo 28, você também, então, deveria defender a guarda do sábado, porque no versículo 30 diz que nós devemos guardar os sábados. Ou então, o versículo 27, que diz que nós não podemos cortar a forma do cabelo, o cabelo na cabeça não pode ficar de forma arredondada, ou a gente não pode danificar as extremidades da barba, não pode aparar as extremidades da barba. Alguém já pregou sobre isso no seu culto, na sua igreja? Algum pastor que pregou contra a tatuagem chegou a falar sobre algum desses textos? Pois bem, como que o texto 29 vale para mim, e o texto 28 vale para mim e o 30 não vale? Como é que o versículo 28 vale para mim e o versículo 27, que é um versículo anterior, não vale? Então, queridos, a gente não pode usar a Bíblia para dar a ela as nossas preferências, as nossas próprias interpretações, tá? Tome muito cuidado para você não projetar na Bíblia aquilo que você quer. Tá? Então, pessoas que são contra, que não acham legal a prática de usar tatuagens, eles vão procurar na Escritura
um versículo bíblico que apoia e fundamente aquela opinião dela. E isso é errado. Isso é heresia. Isso é prevaricar as Escrituras. Então você está disposto a seguir apenas a Escritura, apenas a Bíblia? Porque a Bíblia não menciona nada a respeito de tatuagem. Se você é irmão, irmã, quer fazer uma tatuagem, você ore a Deus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, você pertence ao Deus vivo, não é? Então ore a Deus. Veja se isso vai ser benéfico para o reino, se não vai ser benéfico para o reino. E vai lá e faz ou não faz, dependendo da resposta do Senhor, tá? Sobre a questão do escândalo, que diz lá em Romanos capítulo 14, alguns interpretam, olha, então eu não devo fazer nada que escandalize o meu irmão, tá? Mas a Bíblia também menciona que quem se escandaliza é fraco na fé. Quem se escandaliza é o fraco na fé. Nesse sentido, eu devo então alimentar uma cultura que fomente a fraqueza na fé? Obviamente que não. O ideal é que todos nós alcancemos a maturidade cristã, tá? Então, fica aqui a resposta. A tatuagem é ou não é pecado? Não. Não é pecado. Quem acredita que é pecado é porque é fraco na fé e não conhece as Escrituras. Irmão, é uma dura realidade, amém? Mas aceita. Aceita o que as Escrituras dizem. O cristianismo é muito mais leve, é muito mais livre do que essas práticas legalistas e imposição de mandamentos que na verdade são doutrinas de homens, tá? Então a gente fala tanto de doutrina de homens, a proibição do uso de tatuagem usando a Bíblia, pior ainda, é uma doutrina de homens, tá? É uma prevaricação da Escritura, é ir além do que a Bíblia diz, é mandar o que Deus não manda, é dizer o que Deus não diz, tá certo? Então fica aí. E você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de fazer? Você sempre teve essa dúvida, mas nunca teve oportunidade ou talvez coragem de fazer essa pergunta? Então vamos lá. Você pode pergunta aqui nos comentários, tá? Mande aí a sua dúvida, porque nós estaremos gravando vídeos diariamente sobre esses assuntos que você tem dúvida, tá certo? E eu espero ter respondido aí. Me segue aí nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e todos os dias você vai receber um conteúdo, tá bom? Um conteúdo aí que vai ser muito abençoador para sua vida, tá certo? É isso aí, Deus abençoe, fiquem na paz, até o próximo vídeo.